A Bíblia está dizendo que Jesus despojou o reino das trevas. O que é que o reino das trevas podia ter de valor, de interessante para ele? Nossas vidas que estavam debaixo do domínio. No momento em que a dívida é paga, o Senhor diz, dá licença que agora nada disso te pertence. Eu estou comprando todos eles para Deus. Redenção é um ato de compra. Agora, se eu e você entendemos que redenção é um ato de compra... Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Nós precisamos entender com mais clareza qual é o resultado, qual é a consequência direta de redenção. Então, definindo o que é redenção, em segundo lugar, nós precisamos entender o resultado. A redenção em Cristo faz de Deus o nosso dono. E faz de nós propriedade dele. Não há outra forma, outra perspectiva de você avaliar isso. Em 1 de Pedro 2,9 diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Outra tradução diz, o povo adquirido, comprado. Ou seja, o ato de redenção nos fez propriedade de Deus. Quando Paulo está naquele navio que acaba naufragando, vai parar na ilha de Malta, ele se levanta num determinado momento para falar de uma visão que ele teve de um anjo de Deus. Em Atos 27, 23, ele diz assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou, pertenço, a quem eu sirvo. Hoje a gente usa o termo servo, né, quase para indicar status de espiritualidade. Já fui apresentado para pregar em alguns lugares. Interessante que às vezes os caras são animados, pastor. Outro dia teve um parecido, aqueles apresentador de rodeio. Está conosco o pastor Luciano Subirá, servo do Deus Altíssimo. Eu olhei aquele servo todo, pensei grandes coisas, escravo, né? Está falando assim como se fosse um status. E é o que somos, é o resultado. Então, algo que eu e você precisamos de fato entender. Um dia eu estava pregando o evangelho com o senhor e ele falou, pera lá, pastor. É verdade se eu converter e virar crente com vocês, que 10% do que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja? Eu falei, não, isso não é verdade não. Ele falou, pastor, não me minto. Eu falei, cara, eu sou pastor, não posso mentir. Aí ele falou para mim, eu sei de fonte segura, de gente lá do seu rebanho, que diz, vocês acreditam que 10% tem que ser de Deus, da igreja. Eu falei, olha, se você está dizendo que é um dos nossos, não vou falar que mentiu, mas no mínimo houve algum engano. Ele falou, tem isso não? Eu falei, tem não. O senhor me garante? Falei, eu te garanto. Quando ele fez uma cara de alívio, eu entrei com os dois pés no peito. Falei, 100% de tudo que você é, vai passar a ser de Deus. Deus não comprou 10% das ações de ninguém. Quando Cristo na cruz realizou um ato de redenção, Ele comprou tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você um dia vai ser, tudo que um dia você ainda vai ter. Nós precisamos entender o que é redenção, gente. Certa ocasião, eu olhei para uma pessoa e perguntei para ele, quanto custa o reino de Deus? Ele falou, não custa nada. Eu falei, você está enganado. Ele falou, não, é de graça. Eu falei, é pela graça. Você está confundindo as coisas. Eu falei para ele, o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou, que Bíblia o senhor lê? Eu falei, não, eu que vou te perguntar qual é que você lê. Mateus 13, 44 a 46, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem para adquirir o tesouro, ou o campo onde há o tesouro. O reino de Deus, ele vem na sequência, é semelhante a um negociante que encontrou uma pérola de grande valor. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem. Falei para ele, o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou, o senhor está querendo dizer que eu tenho que comprar o reino de Deus? Eu falei, não, você não compra nada. Eu falei, você foi comprado. Mas se você entender o que é comprado, você entende que o reino de Deus custa tudo que você tem. Ele falou, como assim? Eu falei, Romanos capítulo 10. A Bíblia diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A gente inventou que tem que confessar Jesus Salvador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que confessá-lo o Senhor. Mas Ele não é Salvador, é. Se nós o confessamos o Senhor, a gente vai ser salvo. É Ele que nos salva, Ele é Salvador. Mas o objeto da confissão não é Salvador, é Senhor. A palavra Senhor é fraca na língua portuguesa. Para nós é o filho dizendo para o pai, sim senhor, ou na cadeia de comando militar, sim senhor, e nada além disso. A palavra Senhor, usada no Novo Testamento, significa amo, dono. O escravo a usava apenas para se referir ao seu possuidor, ao seu dono.
Então, o que significa a confissão de Senhor? No momento onde eu e você entendemos, pela operação do Espírito Santo, pela proclamação do Evangelho, não apenas a nossa condição de pecado, o que nos leva ao arrependimento, mas reconhecemos o que Cristo fez. Então, o que nós fazemos é nos curvar diante dele e dizer: Senhor, eu sei que eu entrei nesse estado e nessa condição de escravidão, e que o Senhor me resgatou dela. E o Senhor só fez isso me comprando. Portanto, eu estou me curvando diante do Senhor para reconhecer uma transação legal que o Senhor já efetuou. Eu apenas me submeto, eu apenas aceito o que é fato e verdade. Eu não sou meu dono, o Senhor passou a ser. Eu não tenho nada. Se eu tive alguma coisa, foi tudo resgatado junto pelo Senhor. Quando você admite isso, e é por isso que a Bíblia está dizendo que o reino custa tudo que tem, porque na verdade, né, é apenas um reconhecimento. Algo vai acontecer no seu coração. A salvação é mais do que mera e simplesmente a gente entender: não há mais condenação. Nós precisamos entender o trâmite todo realizado, que nos inocentou. E tem um monte de crente que diz: antes de me converter eu era escravo, agora não sou mais. Digo: mentira, continua escravo, só mudou de dono. Agora isso faz toda a diferença. Não somos mais escravos de Satanás, mas somos escravos de Deus. Quando Paulo diz: eu sou servo de Cristo, ele está usando aquela palavra que eu falei, que significa escravo. Agora, a diferença é que esse Redentor não comprava alguém. É por isso que tinha que ser o parente próximo. No livro de Ruth, por exemplo, antes de Boaz, tinha um parente mais próximo que renunciou, desistiu do direito de ser o resgatador para Boaz, que era o segundo da lista, poder ser. E Deus estabeleceu isso por proximidade para quê? Para que o ato fosse sempre uma manifestação de amor dentro da família. A menos que fosse a sogra te comprando com acerto de conta. Aí poderia ficar pior. Mas normalmente, né, esse era o desenho. Então Deus não nos comprou para tratar como escravos. É por isso que a Bíblia diz: não recebeste de novo o espírito de escravidão, mas o de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aqui ele não nos trata como escravos, ele nos trata como filhos, mas legalmente ele é dono e nós somos sua propriedade. Quem está entendendo, diga amém. Bom, quando a gente compreende isso, agora eu quero começar a transicionar para a ideia. Já definimos o que é redenção. Qual o resultado faz de Deus o nosso dono, nossa propriedade? Quem entende isso? Para quem entende isso, como nós devemos agir? Então vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 6. E agora nós vamos fazer a volta final para voltar para o nosso assunto. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 18. Vamos ler do 18 ao 20. O apóstolo diz: fujam da imoralidade sexual. Outras versões dizem, né, da prostituição, da imoralidade. A palavra traduzida aqui, porneia, fala de todo pecado de ordem sexual. O apóstolo Paulo podia usar vários argumentos. Poderia usar o que nós lemos no final do livro do Apocalipse, no último capítulo: de fora ficarão os impuros, né? Pornos, quem pratica porneia, esse tipo de imoralidade. Ele poderia dizer: não brinque nesse terreno, porque você pode comprometer, né, a sua herança eterna. Ele poderia simplesmente ter usado a conversa com os Efésios: não deis lugar ao diabo, né? Não abra uma porta por meio da qual o inimigo pode entrar, fazer uma devassa, um estrago na sua vida. Mas olha o argumento que Paulo usa: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Outras versões dizem: e não sois de vós mesmos. O texto está dizendo que você não se pertence, que você não é seu dono. Em outras palavras, você não é dono nem do seu nariz. Eu sempre quis falar isso pregando sem ofender ninguém. Parece que aqui cabe. E que vocês não pertencem a vocês mesmos, verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por que não nos pertencemos? Porque alguém nos comprou. Agora eu amo essa frase: por preço. Não foi barato. E quando Satanás ia com aquela conversa mole, com aquelas sugestões, pensamentos: você não tem valor, né? Faz assim para ele, ó, dá uma olhada na etiqueta e vê se não tem valor.
Romanos 8,32 diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo: se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente, o preço pago foi alto. Isso mostra o valor que nós temos diante de Deus. Deus não nos comprou para nos oprimir, no entanto, Ele é dono, e Ele está dizendo: o seu corpo não é mais seu, você não pode fazer o que quer, você não pode pegar o corpo que eu comprei, Deus está dizendo, e simplesmente sujá-lo na prostituição. Então Deus está dizendo: você tem que entender o que é mordomia, ou uma linguagem atual, gerência. Então, quando o texto diz glorifiquem a Deus no corpo de vocês, ele não está falando necessariamente da dança no louvor e adoração. Há um culto de santidade. Quando eu e você entendemos: peraí, se esse corpo pertence ao Senhor e eu preciso cuidar bem dele, isso significa mantê-lo longe da imoralidade? Sim. Então, se Deus é o dono e Ele comprou e requer de mim uma boa mordomia, ao exercer essa boa mordomia que vem do entendimento de redenção, eu glorifico a Deus com o meu corpo. Aqui eu quero fazer uma volta para o nosso assunto que envolve finanças. Assim como o corpo não é mais seu, porque Deus comprou, nada do que você tem é mais seu, porque Jesus é dono de tudo isso. Há um conceito na vida cristã chamado mordomia, que não diz respeito apenas à parte dos recursos que eu entrego, mas a minha responsabilidade de administrar o resto como algo que pertence a Deus. Outro dia um irmão falou para mim: eu não sou dizimista, eu sou tudista, porque tudo é de Deus. Eu falei: eu sou os dois. Por que você tem que escolher entre um e outro? Falei: a mesma lógica que me remete a entregar 10% da renda a Deus é a lógica que me remete a cuidar e administrar dos 90% com a consciência de que eu sou bom mordomo. Mas falando sobre como quem entende isso deve se posicionar, eu quero começar com uma ilustração bíblica. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar em Gênesis capítulo 47. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você localiza o texto, eu vou fazer o pano de fundo da história. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, na condição de escravo. Dali, embora tenha prosperado inicialmente, ele acaba sendo preso injustamente por toda aquela história da mulher de Potifar que deu em cima, ele não aceitou, que você conhece. Na prisão, ele interpreta sonhos, o que posteriormente o leva a ser chamado por Faraó, e ele interpreta os sonhos de Faraó de que viriam 7 anos de muita provisão e prosperidade, mas que depois deles viriam 7 anos de vacas magras. Ele aconselha o Faraó, baseado na revelação: aproveita, levante um camarada bom para administrar os anos de provisão, trabalhar com estoque e provisionamento para vocês enfrentarem a crise. O Faraó olha para ele e diz: está contratado, garoto, você é o cara que eu preciso, não apenas visionário, sabedoria do alto, entendimento correto. E passaram-se os primeiros anos de provisão. José prospera, né, no Egito como segundo na linha de comando, até que finalmente chega o período da fome. E é esse o momento que nós vamos ler. Gênesis 47:3 diz: não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó. Você consegue imaginar isso? Recolher todo o dinheiro. Acabou o dinheiro em circulação. Aí o texto diz o seguinte, verso 15: quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, traga o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Em outras palavras, José diz: se o problema é falta de liquidez, vamos começar a negociar os bens, vamos fazer outro tipo de negócio. E o texto diz o seguinte, que verso 17: então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados, jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. 18: tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder do meu senhor que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra.
Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Eles partem da seguinte lógica: é melhor ser um escravo perdendo a liberdade e continuar vivo, do que em nome da liberdade morrer de fome. Então eles disseram: olha, negócio é o seguinte, não tem mais dinheiro, o gado você já levou, se a gente comprar o pão e não pagar, você vai executar a dívida e vai acabar tirando a propriedade que nós temos, e no final, nossa liberdade, nós seremos dados como escravos. Os caras dizem: vamos adiantar a transação. Nós estamos nos vendendo. Estamos vendendo a nossa liberdade, estamos vendendo a nossa terra, porque a partir do momento que você nos comprar, nós trabalhamos para o Faraó é nosso dono, mas agora é ele que nos sustenta. E José fechou a transação. Verso 20: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Ouvi um pastor dizer uma vez que foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. O cara comprou o país. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Verso 21: quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Então ele comprou não só a terra, como agora comprou o povo. Verso 23: então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas, vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo, para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar seus filhos. Quando José fala isso, você acha que alguém reclamou? Você acha que alguém brigou? Gente, vamos pensar bem. De quem é a terra toda agora? De Faraó. De quem é a mão de obra que vai arar, plantar, colher depois? Todo mundo é escravo do Faraó. De quem é a semente que vai sair do celeiro para ser semeada? Do Faraó. Pergunta com a resposta óbvia, que não é aquelas campanhas de cartão de crédito, que já estão te dizendo o que quer que você responda. De quem é a colheita? Era uma pergunta. Do Faraó, pelo menos o ó, gente. Do Faraó, ó. Agora José diz: gente, negócio é o seguinte, tá aqui a semente, vocês plantam, e nós vamos fazer assim: a quinta parte, 20%, volta para o Faraó. Os outros 80%, as outras 4 partes, vocês comem e fica para vocês. Você acha que alguém levantou lá e gritou: ladrão, está tentando ficar com 20% do que é nosso? Não, olha o verso 25. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do Senhor e seremos escravos de Faraó. Só faltou dizer: desse jeito dá gosto de ser escravo. O cara é o dono de tudo, só pede uma parte de volta. Agora a pergunta é: por que pediu uma parte de volta? Não é apenas porque o palácio, a corte de Faraó tem que ser mantido. Eu acredito que o que nós temos aqui, a gente pode definir como uma espécie de memorial. Todo favor que você faz, que você não lembra que é favor, daqui a pouco a pessoa simplesmente acha que você que está em dívida. Eu lembro de épocas, já tivemos vários programas sociais equivocados até acertar a mão. Eu lembro de uma época quando a gente ficava sabendo de alguém desempregado, podia não ser da igreja, se fosse ligado a alguém da igreja e tivesse espaço, a gente incluía. A gente dizia 6 meses de cesta básica. A gente dizia: se conseguir emprego no primeiro mês, está no lucro, vai ter mais cesta básica por 5 meses. Mas se não conseguir em 6 meses também, acabou, não tem cesta básica, não tem mais nada. Se você não ficasse avisando o camarada: olha, já foi 1, só falta 5, já foi 2, 4, ó, tá no meio, né? O último mês, esse é o último, é a sexta, mês que vem não tem. O cara chegava lá no 7º mês intimando: não, cadê nossa cesta básica? Como se a gente estivesse roubando ele. Porque favor que você não lembra que é favor vira obrigação. Agora, o que é que José fez? Ele diz: ó, agora que tudo é do Faraó, preste atenção. Faraó não quer tratar ninguém como escravo. Faraó só quis salvar a vida de vocês. Ele está falando como representante de Faraó. Ele diz: eu só quis garantir que ninguém perecesse. Mas, além de manter a corte do Faraó, vocês precisam manter o devido sentimento de gratidão de quem é quem nessa história. Então, a partir disso, vai para o Faraó. O crente que diz: estão tentando pegar 10% do que é meu, não entende redenção. A minha vontade é dizer: não, cabeção, Deus é que deixa você ficar com 90% do que é dele. A perspectiva é completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém.